pessoal, hoje vamos dar continuidade ao processo de análise da história dos Estados Unidos, da colonização até o século XIX. Na aula anterior, nós falamos do processo de ocupação do território americano e da expansão do território americano. Vimos passo a passo como foi que se deu a conquista do Pacífico, a conquista do Oeste, como pouco a pouco os Estados Unidos foram conquistando territórios que acabaram lhe dando uma saída para o Oceano Pacífico. Isso fez com que os Estados Unidos, isso acabaram proporcionando que os Estados Unidos tivessem uma saída para o Ocidente via Atlântico e para o Oriente via Pacífico. É uma das poucas nações que tem esse privilégio de ter acesso ao Ocidente e ao Oriente. E essa é uma das razões do enorme poder que os Estados Unidos têm até os dias de hoje. Tá? Na aula de hoje, vamos explicar como se deu o processo de colonização dos Estados Unidos, não é? E adentrar um pouco na questão da Guerra Civil Americana ou da Guerra de Secessão. Então, inicialmente, como foi que se deu o processo de colonização norte-americana? Os Estados Unidos tiveram o que a gente costuma chamar de colonização tardia. Veja só, é uma colonização tardia em comparação com a América Latina, porque a América Latina ela foi colonizada imediatamente após o seu achado. A primeira grande metrópole europeia a dar início ao processo de colonização foi a Espanha. E os Estados Unidos, o atual Estados Unidos, ele foi colonizado apenas no século XVII. E, na verdade, a colonização dos Estados Unidos, repito, é uma colonização tardia em comparação com a colonização da América Latina e é uma colonização que tem uma relação direta com o processo de reforma protestante. Correto? Então, os primeiros colonos que vieram, ocuparam e colonizaram a atual nação norte-americana, eles, na verdade, estavam fugindo da reforma protestante na Europa. De modo que os primeiros colonos que chegaram nos Estados Unidos, em sua grande maioria, eles eram burgueses. Não é? Essa é uma das razões pelas quais os Estados Unidos já nasceram ricos. E nós sabemos que quando a reforma eclodiu, você teve uma brutal perseguição aos protestantes. A Igreja Católica, através da Contra-Reforma e dos tribunais da Santa Inquisição, ou do Santo Ofício, a Igreja perpetrou, a Igreja promoveu uma brutal perseguição a muitos protestantes. E alguns deles fugiram para os Estados Unidos. Certo? Agora, é interessante notar que esses colonos protestantes, burgueses, que fugiram para o atual Estados Unidos da América, eles vão ocupar o norte dos Estados Unidos. Eles estavam em busca de uma fixação num território onde eles pudessem professar o credo deles livremente. Na verdade, eles usavam muito, na época, a expressão pretendemos fundar uma nova Inglaterra. Ou seja, nós queremos construir uma nova nação, uma nação onde a gente tenha liberdade de professar o nosso credo sem perseguições religiosas, tá? Então, uma das razões pelas quais eles vieram para o norte foi porque o norte do atual Estados Unidos estava desabitado. E, portanto, você não teria confrontos mais sérios. Os habitantes que havia no norte eram os índios. E nós sabemos, é bom a gente registrar, os índios foram alvo de extermínio, de perseguições e de extermínio
por todas as nações mercantilistas da Europa. Todas as nações mercantilistas europeias perseguiram, mataram e dizimaram populações indígenas. Nos Estados Unidos, as tribos indígenas, os Apaches, os Comanches, os Sioux, os Cherokees, eles foram muito perseguidos e foram dizimados, não é, pelos colonizadores. Então, esses fugitivos da reforma vão colonizar o norte dos Estados Unidos. A região norte era chamada de região Yankee, eram as colônias Yankees. Na verdade, nós tínhamos 7 colônias no norte da original 13 colônias. E o sul teve um processo de colonização totalmente diferente do norte. Enquanto o norte ele foi colonizado por fugitivos da Reforma Protestante, o sul ele foi colonizado pelo próprio Estado britânico. Foi o próprio Estado inglês, o próprio Estado britânico que colonizou o sul dos Estados Unidos. Não é? Então, repare, as 13 colônias da América, como eram conhecidas, tiveram processos de colonização totalmente distintos. O norte, as chamadas colônias Yankees, teve uma colonização de povoamento. Quem colonizou o norte foram fugitivos da reforma que estavam em busca de um território que eles pudessem, onde eles pudessem criar uma nova Inglaterra, professar o seu credo, a sua religião livre e abertamente. E como dito, a escolha do norte foi por condições, né, climáticas também. É muito mais fácil um europeu adaptar-se nos Estados Unidos do que um europeu adaptar-se na América Latina. As condições climáticas facilitaram, favoreceram a ocupação do atual território norte-americano. E a outra razão foi porque o território, como dito, estava desabitado. Então o norte teve uma colonização de povoamento. Já o sul perfazia um total de 6 colônias. As colônias do norte chamavam-se colônias Yankees. As colônias do sul chamavam-se colônias confederadas. As colônias do sul eram 6, tiveram um processo de colonização de exploração. Então, são 13 colônias que foram colonizadas tardiamente no século XVII e que tiveram um processo de colonização completamente diferente. O norte teve uma colonização de povoamento, enquanto o sul teve uma colonização de exploração. Vamos entender melhor as diferenças entre esses modelos colonialistas. Então, pessoal, a colonização do norte, ela foi totalmente diferente da colonização do sul. Primeiro, observe que no norte havia 7 colônias, eram chamadas de colônias Yankees, e no sul havia 6 colônias e eram chamadas de colônias confederadas. Assim, nós temos a composição das 13 colônias da América. No século XVII, os Estados Unidos não existiam, correto? O nome Estados Unidos da América só surgiria após a Guerra de Independência. Eram as 13 colônias da América. A colonização do norte, as 7 colônias do norte, que eram colônias Yankees, tiveram um processo de colonização totalmente diferente da colonização do sul. A colonização do norte é chamada de colonização de povoamento. Primeiro detalhe,
Uma colonização de povoamento, é bom vocês registrarem, é uma colonização que não está enquadrada no mercantilismo. É uma colonização que não está enquadrada no mercantilismo. Se é uma colonização que não está enquadrada no mercantilismo, podemos e devemos afirmar que é uma colonização autônoma. A colonização do norte é um modelo de colonização autônomo, pois é um modelo de colonização que não está enquadrado na política econômica mercantilista. Ora, quando a gente fala de colonização de povoamento, nós temos as seguintes características. Quando a gente fala de colonização de povoamento, nós temos as seguintes características. A primeira atividade econômica que se desenvolveu foi a agricultura. Vocês já perceberam que normalmente, quando um território encontra-se desabitado, a primeira atividade econômica que se desenvolve é a agricultura? Digamos, aí, como diria a teoria dos fisiocratas, quem está em dúvida, assiste ao de iluminismo. A agricultura é uma atividade natural. É a terra. E a terra está ali disponível, desabitada. Então, nada mais natural do que a agricultura ser a primeira atividade econômica desenvolvida por um povo quando ele ocupa um território. Agora, veja só. A agricultura do norte, ela era uma agricultura minifundiária, ou seja, cada família que chegasse ocupava o seu quinhão de terra, ocupava o seu lote, ocupava o seu quinhão de terra. Não havia necessidade da ocupação de grandes extensões territoriais, ou seja, de latifúndios. Por quê? Porque esses colonos que estavam vindo para o norte, eles estavam vindo com a pretensão de morar, de povoar. Eles não estavam vindo para o norte com a pretensão de explorar, retirar o máximo de riquezas que pudessem e depois voltarem para a Inglaterra. Então, cada família que chegava ocupava o seu quinhão de terra. Então, a agricultura do norte, por este motivo, acabou por tomar a característica minifundiária e privada. Aliás, uma coisa que nós falamos muito na aula passada é que a ideia do privado nos Estados Unidos sempre foi muito forte, sempre foi algo muito presente. Então, nós tínhamos uma agricultura minifundiária, uma agricultura policultora, porque as primeiras famílias que chegaram no norte do atual Estados Unidos estavam preocupadas e o que elas queriam era a sobrevivência deles. Então, se eles estavam plantando para comer, se sobrar vende, normalmente sobrava, mas como eles estão plantando para comer, o ideal, o satisfatório é que você diversifique a produção agrícola. Então, nós temos uma agricultura policultora. Além de ser uma agricultura policultora minifundiária, era uma agricultura assalariada. Então, olhe, isso é uma diferença absurda com relação à colônia de exploração, que a gente, inclusive, já estudou no período colonial do Brasil. Está em dúvida, volta lá para a história do Brasil. O trabalho assalariado sempre foi algo muito forte e presente
na história dos Estados Unidos, na história do Canadá, na história da chamada América Anglo-Saxônica. Né? Tem a América Anglo-Saxônica, porque foi a América colonizada pelos anglo-saxões ingleses, que são hoje Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que foi colonizada por Portugal e Espanha, países que têm língua latina, de origem latina. Então, nós tínhamos uma agricultura minifundiária, policultura assalariada. O trabalho assalariado sempre foi algo muito forte e muito presente na historiografia norte-americana. Depois que a agricultura se desenvolveu, as colônias do norte vão desenvolver as manufaturas. Após o desenvolvimento da agricultura, as colônias do norte desenvolvem as manufaturas. É bom lembrar que as manufaturas eram o embrião da indústria. Toda indústria, ela surge inicialmente de uma manufatura. Então, as manufaturas eram o embrião da indústria. Como a gente pode perceber, as 7 colônias Yankees, portanto, tiveram uma colonização de povoamento, uma colonização autônoma e uma colonização que não se enquadra na política econômica mercantilista. É uma colonização, repito, que não se enquadra na política econômica mercantilista. Se a colonização do norte é uma colonização autônoma, é uma colonização que não se enquadra no mercantilismo, na verdade, o norte, ele nasceu como se fosse uma metrópole. O norte nasceu com autonomia absoluta, como se fosse uma metrópole. Entendeu? O norte só era considerada colônia porque judicialmente pertencia ao território inglês, ao Império Britânico. Mas no que tange a liberdade econômica, a liberdade até política, o norte sempre a desfrutou. Ora, se o norte já nasceu com autonomia, qual foi a postura da Inglaterra? Ou melhor, por que a Inglaterra permitiu que o norte mantivesse essa autonomia? Na verdade, a Inglaterra adotou uma política de negligência com relação às colônias do norte. A Inglaterra, ela não se preocupou, a Inglaterra não se importou como o processo de colonização do norte foi feito. Ela não estava nem aí, nem vinha chegando. E isso, mais tarde, revelar-se-ia como um erro. Porque as colônias do norte nasceram com autonomia e a Inglaterra com a política de negligência, de permissividade. Chegou um ponto que as colônias do norte cresceram, prosperaram. As colônias do norte desenvolveram-se tanto. As colônias do norte adquiriram uma autonomia tão grande que elas começaram a concorrer com a própria Inglaterra. Na hora que as colônias do norte começaram a concorrer com a própria Inglaterra e a Inglaterra quis puxar o tapete, era tarde demais. As colônias do norte já tinham adquirido uma autonomia tão grande que, quando a Inglaterra quis puxar o tapete, as colônias do norte resistiram e acabaram sendo bastante contribuidoras para o processo de independência dos Estados Unidos. Agora, professor, por que a Inglaterra teve uma política de negligenciar essa colonização de povoamento? Na verdade, o processo de autonomia do norte dos Estados Unidos
tem uma relação direta com as condições geoclimáticas. O clima nos Estados Unidos é temperado. Então nós temos nos Estados Unidos condições climáticas idênticas à da Europa. Se as condições climáticas no atual Estados Unidos são idênticas às condições climáticas da Europa, economicamente, esta região, esse território, não era viável para a Inglaterra. Ele não era rentável, porque tudo que o norte produzia, a Inglaterra produzia. Se tudo que o norte produzia, a Inglaterra produzia, para que ir tão longe explorar uma região? Explora-se o próprio país. Dessa maneira, devido às condições climáticas, a Inglaterra fez vistas grossas para essa colonização autônoma que o norte dos Estados Unidos acabaram desenvolvendo. E essas vistas grossas, a longo prazo, acabou se transformando no grande problema da Inglaterra. Como diz o cineasta Bergman, a Inglaterra estava, sem saber, chocando o ovo da serpente. Porque, como dissemos, o norte nasce com autonomia e chega um ponto que essa autonomia cresce tanto, o norte se fortalece tanto, que o norte vai concorrer com a própria Inglaterra. Daí, quando a Inglaterra quis puxar o tapete, era tarde demais. E acaba se desencadeando a independência dos Estados Unidos. O que a gente está falando é muito importante, porque veja só, oficialmente, a independência dos Estados Unidos, oficialmente, a independência norte-americana foi conquistada em 1776. 4 de julho de 1776, quando Thomas Jefferson promulgou a Declaração de Independência, oficialmente. Agora, podemos dizer que, embora a independência oficialmente tenha sido obtida em 1776, ela começou a ser plantada, ela começou a ser semeada desde o período da colonização, na medida em que a Inglaterra adota essa política de negligência com relação às colônias do norte do atual Estados Unidos. E, numa perspectiva de longa duração, essas colônias do norte acabariam se voltando contra a própria Inglaterra. Bem interessante isso. Já no sul, o processo de colonização foi totalmente diferente. No sul, tivemos uma colonização clássica, uma colonização típica de exploração, uma colonização enquadrada na política mercantilista e uma colonização promovida, realizada pelo próprio Estado britânico. Portanto, quais foram as características da colonização do sul do atual Estados Unidos da América? As 6 colônias confederadas da América, ou as colônias do sul, elas tiveram uma colonização de exploração. Então, a colonização do sul é aquele modelo de colonização típica. A colonização de exploração é uma colonização enquadrada na política econômica mercantilista. Então, a colonização do sul é uma colonização enquadrada no mercantilismo e, portanto, é um processo de colonização onde o papel do Estado é proativo. Lembre-se que a colonização mercantilista é uma colonização intervencionista, é uma colonização enquadrada no Pacto Colonial. Bom, a
colonização do Sul era uma colonização de exploração e foi feita através da agricultura de plantation. A colonização do Sul era uma atividade agrária de plantation. Quais são as características da agricultura de plantation? As características da agricultura de plantation já estudamos na aula de Brasil Colônia, mas não custa reiterarmos, porque isso é importante. E um dado para ninguém esquecer: toda colonização mercantilista é de exploração. Tá? Toda colonização mercantilista é de exploração. É bom a gente ter cuidado, porque vocês são orientados por todos nós professores da seguinte maneira: quando a gente encontra uma questão muito incisiva, com palavras muito incisivas, toda, sempre, nunca, é falsa. É falsa não, na maioria das vezes é falsa. Toda colonização mercantilista de exploração. E quais são as características da agricultura de plantation mercantilista? Não podemos nos esquecer que nós temos aqui uma atividade enquadrada no mercantilismo. Bom, primeira característica da agricultura de plantation mercantilista é uma atividade voltada para a exportação. Ou seja, tudo que o Sul produz para ser vendido à metrópole, no caso a Inglaterra. Igual ao que aconteceu no Brasil no ciclo do açúcar. Uma agricultura de exportação, uma agricultura realizada em latifúndios, ou seja, em grandes extensões territoriais, uma agricultura voltada para a exportação, uma agricultura realizada em latifúndios, porque se você quer exportar, para exportar, você tem que exportar muito. Para exportar muito, tem que produzir muito. Produzir muito só é possível de duas formas. Ou você produz muito em pequenas porções territoriais com altíssimo nível de tecnologia, ou você produz muito em grandes extensões territoriais. Claro, como na época a tecnologia era precária, você tinha que apelar para a construção da grande propriedade, de grandes extensões territoriais, para a grande produção de exportação. Então, toda plantation é voltada para a exportação, é realizada em latifúndios, é baseada na monocultura. O mercantilismo, ele era regulamentado por um conjunto de normas. E uma das normas impostas à colônia, as normas impostas à colônia eram definidas pelo Pacto Colonial. E o Pacto Colonial era muito claro com relação à economia. A função da colônia é enriquecer a metrópole. Portanto, a colônia ela funciona como uma economia complementar da metrópole. A colônia
só pode produzir o que dá lucro. E o que era que dava lucro? O que dá lucro nessa época é o algodão. Olhe como a Inglaterra escolheu de forma magistral o produto. Por que o algodão? Porque a Inglaterra encontra-se num processo de revolução industrial e nós sabemos que o primeiro segmento industrial do mundo foi a indústria têxtil e o algodão é a matéria-prima. A escolha do algodão para promover o funcionamento da economia mercantilista de Plantation do Sul não foi acidental. E, além de ser uma agricultura de exportação latifundiária, é uma agricultura escravocrata. Toda economia mercantilista colonial é escravocrata. Porque a ideia do mercantilismo é maximizar os lucros e minimizar os investimentos. Maximizar lucros, minimizando investimentos. Se é maximizar lucro, minimizando investimento, é lógico que o escravo é mais rentável do que o assalariado. E a escravidão adotada no sul dos Estados Unidos foi a escravidão dos pretos africanos. Lembre, já falamos em momentos anteriores, que o termo correto é preto, porque a palavra negro significa sem alma. Foi um termo criado pela Igreja Católica para justificar a escravidão dos pretos. Como a Inglaterra ela era responsável pelo transporte dos cativos, o tráfico negreiro era monopólio de Portugal, mas o transporte desses cativos era feito pelos navios ingleses. A Inglaterra passou a dominar os mares desde o governo de Oliver Cromwell, quando a Inglaterra derrotou a Holanda numa guerra. Está em dúvida? Vai lá para a aula de Revolução Inglesa. Tá? É um capítulo da Revolução Industrial, quando a gente fala das razões pelas quais a Inglaterra foi precursora. Então, quando a Inglaterra derrubou a supremacia marítima da Holanda, a Inglaterra passou a ser a maior potência náutica do mundo. Então, era a Inglaterra que detinha esse monopólio do transporte de cativos. Né? Portugal precisava de pretos africanos. Esses pretos eram transportados por navios ingleses. E aí a Inglaterra acabava roubando Portugal. Vamos supor que Portugal pediu o transporte de 10 tumbeiros ou navios negreiros. A Inglaterra, ao invés de mandar 10, mandava 15. Que 10 a Inglaterra levava para o Brasil e 5 a Inglaterra levava para o sul dos Estados Unidos. Então, o sul dos Estados Unidos teve uma colonização escravocrata. Por essa razão, anotem, é que a população afro-americana majoritariamente concentra-se no sul. A população afro-americana majoritariamente concentra-se no sul. E é por isso que no sul é que existem os movimentos de preconceito, de perseguição aos pretos. A área onde você tem maior incidência de conflitos raciais até os dias de hoje é o sul do atual Estados Unidos da América. Se a gente pegar a historiografia americana, não antiga, pega a contemporânea, você vai ver, né, vários relatos de mortes de pretos sobre condições absurdas. A própria polícia massacra muitos cidadãos pretos e muitas das vezes o policial branco mata lá o preto e não dá nada,
provocando a onda de revolta, né, e de protestos, como o caso de Charlottesville e tantos outros que aconteceram na história dos Estados Unidos da América. Se o sul dos Estados Unidos teve uma colonização mercantilista, nós vimos na aula de mercantilismo que todas as regiões que tiveram uma colonização mercantilista são regiões subdesenvolvidas, sem exceção. Todas as áreas que tiveram uma colonização mercantilista são hoje países subdesenvolvidos, o que nos possibilita dizer que o modelo de colonização contribui sobremaneira para o desenvolvimento e o subdesenvolvimento de um país. Se o sul dos Estados Unidos tiver uma colonização mercantilista de exploração, por que os Estados Unidos eles são desenvolvidos? Você vai dizer, é por causa do norte? Não, não é só por causa do norte. Por que os Estados Unidos, apesar de parte do país, o sul, ter tido uma colonização mercantilista, eles são uma nação desenvolvida por conta de uma guerra entre o norte e o sul, chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Que guerra foi essa? Por que essa guerra explodiu? Então, gente, os Estados Unidos tiveram dois modelos de colonização totalmente diferentes. O norte, modelo de colonização de povoamento autônomo, e o sul, modelo de colonização de exploração mercantilista controlado pelo Estado britânico. Por que, apesar disso, os Estados Unidos não são subdesenvolvidos? É só por causa do norte? Não. O que explica o fato dos Estados Unidos não serem subdesenvolvidos é a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana. Foi uma guerra entre o norte, aqui em azul, os estados Yankees, aqui está com o nome Estados da União, contra o sul, que está aqui em vermelho, e chamado de Estados Confederados. Correto? Repare só, para a gente entender a guerra de independência norte-americana, como isso é importante. Gente, os Estados Unidos oficialmente ficaram independentes em 1776. Nesse ano, 1776, é nesse ano que surgem os Estados Unidos da América. As 13 colônias deixam de existir, né? As 13 colônias estavam nessa área. As 13 colônias deixam de existir e as 13 colônias, em 1776, transformam-se em Estados Unidos da América. Agora veja que interessante. Quando os Estados Unidos ficaram independentes, mesmo depois da independência, os Estados Unidos mantiveram as diferenças entre o norte e o sul. Os Estados Unidos ficaram independentes, mas mantiveram as diferenças entre o norte e o sul. Ou seja, essas características do norte e essas características existentes no sul, elas foram mantidas mesmo depois da Guerra de Independência. O norte continuou funcionando da mesma forma que funcionava quando era colônia, enquanto o sul continuou funcionando
também da mesma forma que funcionava quando era colônia. Na verdade, é como se nós tivéssemos, e era bem assim, dois países em um. O norte, vou colocar assim, industrializado, desenvolvido, porque as manufaturas viraram indústrias, e o sul, agrário, exportador, latifundiário. Então, existiam dois países em um. E é claro, vai chegar um ponto que essas diferenças, repito, existentes desde 1776, vai chegar um ponto que essas diferenças tornariam-se inconciliáveis no ano de 1861. Porque qual é a tendência das divergências entre o norte e o sul? Aumentarem. E chegou um ponto que essas divergências tornaram-se inconciliáveis. Que tipo de divergência? Para a gente entender. Bom, chegou um ponto que o norte vai desenvolver as indústrias. O norte se torna uma poderosa região assalariada e industrializada. Na medida em que o norte desenvolve a burguesia industrial e se torna uma poderosa região industrial, o norte começou a defender o fim da escravidão. É claro, gente, para uma economia industrializada, não é interessante você ter trabalhador escravo, porque escravo não é consumidor. O norte começa a defender, portanto, o fim da escravidão. Por outro lado, se o norte passa a defender o fim da escravidão, o sul, a aristocracia agrária do sul, era contra o fim da escravidão. Porque a aristocracia agrária do sul vivia da escravidão. Se a escravidão acabasse, a aristocracia agrária do sul iria quebrar. Veja que situação. Então, essa questão da escravidão foi uma das divergências entre o norte e o sul, só para vocês entenderem. Outra divergência, o norte começou a defender reforma agrária, ou seja, o fim do latifúndio. Porque, simples, o norte queria que o sul produzisse, matéria-prima para fornecer para ele. E o sul produzia matéria-prima para as matérias-primas serem exportadas. Correto? Como você tinha no norte várias indústrias, você precisava de várias matérias-primas e não só uma, o algodão. Como você produz várias matérias-primas, destruindo a economia monocultureira, destruindo a economia latifundiária? Você tem que fazer uma reforma agrária para que o sul se incorpore ao norte. Na verdade, o que a burguesia do norte queria é que os Estados Unidos funcionassem como a única nação. O que eles queriam era, de fato, vou colocar essa expressão, um processo de unidade, de unificação. Porque os Estados Unidos funcionavam de forma totalmente estranha. É como se fossem dois países em um só. Correto? Essas divergências, no que tange a escravidão, no que tange a questão agrária e tantas outras, em 1861, acaba desencadeando a Guerra de Secessão, ou, se você preferir, a Guerra Civil Americana. A Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana. Correto? Em outras palavras, como é que nós podemos
compreender a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esses conflitos foram gerados pelas divergências entre o norte e o sul. E olhe como a gente coloca, essas divergências existem desde a colonização e foram agravadas após a independência. E aqui colocamos 3 dessas divergências: a questão da escravidão, a questão agrária e a política econômica. O norte queria industrializar os Estados Unidos, o sul não. O norte pretendia uma política protecionista, ou seja, levar o preço dos produtos importados, o sul não. Enfim, essas divergências gigantes entre o norte e o sul, que havia desde a colonização e que foram agravadas após a independência, acabaram causando a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana. A Guerra de Secessão ou a Guerra Civil, ela durou 5 anos. Foi uma guerra longa, duradoura. Na época, o presidente dos Estados Unidos era Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln teve um papel importantíssimo na Guerra de Secessão. Foi o homem que alforriou os escravos. Lincoln foi eleito presidente com apoio da burguesia industrial. E é claro que, como ele foi eleito com apoio da burguesia industrial, ele tinha que atender aos interesses da burguesia industrial, e um desses interesses era acabar com a escravidão. Lincoln teve um papel importantíssimo, não só porque ele acabou com a escravidão, mas também porque Lincoln ele conseguiu manter o país unido. A Guerra de Secessão, por um triz, não esfacelou o território americano. A guerra perdura até 1865 e termina com a vitória do norte. O norte vence a Guerra de Secessão. Isto aqui é muito importante. Olhe, como o norte vence a Guerra de Secessão, o norte, com a vitória, como o norte vence a Guerra de Secessão, a vitória do norte, ou dos Yankees, vai gerar um desdobramento interessante nos Estados Unidos. O norte impõe o seu modelo econômico ao sul. Como o norte impõe o seu modelo econômico ao sul, isso dá aos Estados Unidos um desenvolvimento mais homogêneo. Repare, os Estados Unidos funcionavam como se fossem 2 países no mesmo espaço geográfico. O norte industrializado, assalariado, e o sul agrário, exportador, aqui em vermelho. Quando o norte venceu a Guerra de Secessão, o norte impôs o seu modelo econômico ao sul. Ora, na hora que o norte impôs o seu modelo econômico ao sul, o que é que vai acontecer? Este modelo de colonização do sul, ele foi destruído. Esse modelo de colonização mercantilista, com a vitória do norte na Guerra de Secessão, esse modelo de colonização foi destruído. Então, na hora que o norte impõe o seu modelo de colonização ao sul, destruindo com o latifúndio, fazendo reforma agrária, acabando com a escravidão, qual é a consequência? A consequência é que os Estados Unidos acabam tendo um desenvolvimento mais homogêneo. Observe bem, existem diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos até hoje.
tá? Eu não estou dizendo para vocês que não há diferenças. Existem sim. O que eu estou afirmando é que essas diferenças são bem menores em comparação, por exemplo, com o Brasil, porque com a vitória do Norte na Guerra de Secessão, o Norte acabou impondo o modelo de desenvolvimento econômico e industrial ao Sul. Quer ver você mudar a história do mundo inteiro? Coloca o Sul para vencer a Guerra de Secessão. Você vai mudar a história do mundo inteiro. Provavelmente, os Estados Unidos seriam uma nação subdesenvolvida. Então, pessoal, a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, foi um divisor de águas para a historiografia dos Estados Unidos. É tanto que, a partir do século XIX, os Estados Unidos começam a despontar como grande potência industrial, sendo inclusive os grandes responsáveis pelo desencadeamento da segunda Revolução Industrial. Correto? A vitória do Norte foi um divisor de águas importantíssimo para a história dos Estados Unidos da América. Por essa razão é que, apesar dos Estados Unidos terem tido parte do território com a colonização de exploração, eles não são um país subdesenvolvido. O século XIX é muito importante para a história dos Estados Unidos da América. Com isso, a gente termina esse segundo momento da história dos Estados Unidos. Na próxima aula, nós vamos mostrar para vocês como se deu especificamente a Guerra de Independência. Vamos outorgar a primeira Constituição, outorgar o quê? Promulgar a primeira Constituição norte-americana e mostrar como se deu o nascimento da primeira república presidencialista da história do planeta, os Estados Unidos da América. Tá bom? Inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber informação sempre que a gente postar as nossas videoaulas. Um abraço a todos e até a próxima.